A Bíblia comigo em Isaías capítulo 5. Deus de graça e de poder. Isaías capítulo 5, versículo 27. Quantos têm o desejo no coração, queimando de ser usado poderosamente por Deus? Ainda mais, porque muitos aqui já são. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em usar você. Isaías capítulo 5, versículo 27. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: não há entre eles cansado, não há entre eles cansado algum, nem que tropece, nem que cochila, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados, ou seja, preparados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros qual redemoinho. Diga amém. Eu vou ler em outra versão que fica mais claro. Nenhum soldado de Deus se cansa ou tropeça, nenhum descansa nem dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados, e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas, e os seus arcos foram preparados e estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Diga amém. Glorifica o nome de Deus e toma o teu assento. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não deixa nada tomar a tua atenção a partir de agora. Preste atenção naquilo que Deus vai falar com você. Amados irmãos, o texto diz aqui que você é um arco poderoso. Em outras palavras está dizendo isso, que você já é um arco poderoso, e que você está sendo preparado para atirar as flechas de Deus, ou seja, levar as flechas, a palavra de Deus adiante. Então, já que Deus te nomeou como um arco poderoso para atirar as flechas dele, vamos entender aqui primeiramente como se prepara então um arco. Por quê? Porque consequentemente você vai entender a maneira que Deus age quando Ele nos prepara. Construir ou preparar um arco não é uma coisa fácil como se parece aparentemente. Tem todo um processo para construir um arco. Isso aqui é pesquisa. Da mesma forma, preste atenção nisso, construir ou preparar um arco não é fácil. Exige tempo, exige dedicação do artesão, aleluia, paciência. E da mesma forma, para quem ou alguém que deseja ser usado por Deus, da mesma forma que essa pessoa pretende ser preparada, ela também vai exigir tanto de quem está preparando a pessoa, quanto de quem está sendo preparado. Tanto o artesão quanto a madeira. Quando eu me referi hoje à madeira ou ao arco, eu estou me referindo a você, amém? Olha só, então para que um arco seja bom e resistente, é preciso ter alguns cuidados especiais com o arco. Aí então eu já começo a entender logo de cara o porquê que Deus tem um cuidado especial comigo e com você. Por quê? Porque Ele quer fazer de nós um bom arco, e não qualquer arco. Deus quer fazer da gente um bom arco. Os arcos mais resistentes, segundo a pesquisa, para se usar numa batalha, eles não podem ser preparados de qualquer maneira, de qualquer jeito. Os bons arcos, diga comigo, os bons arcos. Melhor aí, fala os bons arcos. Os bons arcos mesmo, sabe, eles são preparados, eles são fabricados um por um de cada vez. E tem mais, olha que coisa linda, o arco, para ser bom e resistente, ele precisa ser feito à mão. Diga glória a Deus. Artesanalmente, o próprio artesão é quem faz o arco.
Aleluia. Da mesma forma que o oleiro faz o vaso com as próprias mãos, o artesão faz o arco também com as próprias mãos. Quem está entendendo, diga amém. A passagem que nós lemos aqui diz que nós somos arcos de Deus e que Ele já está retesando o arco, ou seja, Ele já está preparando o arco. Você crê que Deus está te preparando para uma grande obra? Aleluia. Agora olha que interessante, a madeira que é usada para se fazer um bom arco, não pode ser qualquer madeira, tem a madeira certa. É como o barro que o oleiro escolhe para fazer o vaso. Não dá para fazer um vaso bom com barro ruim. Quem concorda, diga amém. O barro não pode ser muito duro, e o barro também não pode ser muito mole. Por quê, Danilo? Porque barro mole, ele não tem firmeza. Barro mole, ele não tem pegada, sabe? E barro mole não dá para virar vaso, a verdade é essa. Ele não tem a firmeza necessária. Já o barro duro, é aquele barro que não aceita ser modelado. O barro duro, ele não aceita ser moldado, ele se quebra com facilidade. E aquela pessoa então que pensa assim, sabe, o barro duro é aquela pessoa que fala, não, eu sou assim e eu não mudo. Isso é o barro duro. E da mesma forma, não dá para fazer um bom arco com uma madeira ruim, ressecada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você só está aqui hoje porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, te nomeou na palavra dele como um arco poderoso, é porque Ele sabe que você é uma boa madeira. Ele sabe que você é uma boa madeira. O carpinteiro de Nazaré entende de madeira, irmão. E ele sabe que você tem qualidade e resistência para tirar as flechas dele. É por isso que Ele te escolheu. Aleluia. Para se fazer um bom arco, existe a madeira certa. E outra coisa, hein? Não é a madeira que fala eu quero ser um arco. De jeito nenhum. É o arqueiro que escolhe a madeira que ele vai usar. Diga assim, Jesus Cristo é o arqueiro. E Ele não erra a flechada, viu, irmão? Se Ele te escolheu, pode ter certeza, Ele vai te usar. Jesus disse, não fosse vós que me escolhesses, fui eu que escolhi vocês. Eu vos escolhi a vós. Aleluia, Jesus. O arqueiro, ele escolhe a madeira e o artesão prepara a madeira. Olha que coisa linda, Deus é o artesão, diga glória a Deus. Deus é o artesão e Jesus é o arqueiro. Então Jesus que vai te usar te escolhe e o artesão te prepara, diga glória a Deus. Diz a pesquisa que para o arco ser resistente, a madeira precisa ser retirada, olha que coisa linda, precisa ser retirada de uma árvore que esteja viva. A árvore, o arco para ser bom, ele tem que ser retirado, a madeira escolhida é tirada de uma árvore que ainda esteja viva. Não pode ser uma árvore que já foi retirada do solo. E quem é a árvore da vida? Diga Jesus. Então é exatamente por isso que Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para você começar a ficar um pouquinho mais ligadinho em Jesus. Você precisa estar ligado em Jesus, porque quem vive ligado em Jesus, nunca se torna um galho seco, aleluia, nunca, galho seco não, galho seco só serve para fazer fogo, e eu olhando daqui de cima, eu não consigo ver nenhum graveto, eu só vejo madeira boa nesse lugar aqui. Você pode aplaudir seu arqueiro? Jesus te escolheu, irmão, aleluia, aleluia, Jesus. Se você quer ser um arco poderoso nas mãos de Deus, para tirar as flechas dele, então primeiro de tudo é que você precisa estar ligado na árvore da vida, você precisa estar ligado em Jesus. Algumas pessoas pensam assim, eu posso servir a Deus em casa mesmo, sem ir na igreja, sabe por quê? O que manda é o meu coração. Isso é uma mentira, é mentira, isso está errado, porque a igreja é o corpo de Cristo, diga aleluia, a igreja é o corpo de Cristo, então você só será usado por Jesus, se você fizer parte do corpo dele, amém? Quem está entendendo? Então, irmão, se alguém quer ser usado por Deus, é necessário que essa pessoa faça parte do corpo, é necessário que ela esteja presente na casa de Deus.
Aí você pergunta: Danilo, mas é preciso mesmo estar numa igreja? Eu preciso. Você precisa. A Bíblia diz que você deve. Em Hebreus o escritor disse que não devemos abandonar as congregações, mas animar uns aos outros a servir ao Senhor. Você não deve abandonar a casa de Deus. Então, irmão, o primeiro passo para se tornar um arco poderoso nas mãos de Deus, você precisa estar ligado na árvore da vida. Diga comigo assim: a árvore da vida é Jesus. Aleluia, Jesus. E se a madeira não for tratada, irmão, presta atenção, ela não terá resistência. Se a madeira não for tratada, ela vai quebrar facilmente. Depois de escolhida, a madeira ela precisa passar por um determinado tempo secando. Segundo a pesquisa do arqueiro, do artesão, é assim que faz. Ele escolhe a madeira e depois que ele escolhe da árvore que esteja viva, ele tira e ela passa um determinado tempo secando. E sabe quem que avalia se a madeira está pronta para ser usada ou não? O arqueiro. Não é a madeira que fala: eu já estou pronto, eu quero ser. É o arqueiro. É aquele que vai usar. Aleluia. É ele que decide. Aleluia, Jesus. Então veja bem, Jesus te escolhe, Ele te separa, e aí depois você passa pelo tempo da preparação, você passa um tempo sendo preparado, e é Jesus que determina se você está pronto ou não. E por que Jesus, Danilo? Porque é Ele que vai te usar, irmão. É Ele que sabe a hora certa, é Ele que sabe o momento certo de te levantar. E eu posso te garantir, hein? Você é uma boa madeira. E você não pode discordar de mim, porque se você está aqui, você é escolhido de Deus. Se você está aqui, você é escolhido de Deus. Você não tem como discordar disso aqui. Você é uma boa madeira, porque primeiro, você já foi escolhido. Segundo, Deus já te separou. Diga glória a Deus. Terceiro, você está sendo preparado dia após dia na presença dEle. Meu Deus. Então, embora às vezes pareça, está tudo parado na tua vida, tenha certeza de uma coisa: a obra já está em andamento. Embora pareça estar tudo parado, a circunstância te mostra totalmente ao contrário, Deus está no negócio. A obra está em andamento, Deus está trabalhando na tua vida. Agora não se preocupe com o tempo não, porque você já foi escolhido, já foi separado, e agora Deus está preparando você, sabe para quê? Para uma grande obra. E o Senhor te fala essa noite: controla a tua ansiedade, porque eu sei a hora certa de começar a te usar. Controla a tua ansiedade, porque o que eu tenho para você eu não tenho para outro. Não se compare, você não é mais, mas também não é menos. Aleluia. Davi recebeu unção de rei, recebeu unção para ser rei de Israel, mas antes de ser um arco poderoso nas mãos de Deus, Davi passou pelo tempo da preparação também. Davi passou pelo tempo da espera. Aleluia. E o que Deus fez com Davi? Está fazendo comigo, está fazendo com você. Ele está nos preparando, porque olha aqui, Davi era uma boa madeira como nós. Davi foi escolhido, ele foi ungido, ele foi separado. Deus separou ele lá atrás das malhadas, no campo, cuidando de ovelha. Davi passou pelo tempo da preparação. Sabe qual que era o treinamento de Davi no campo? Deus fazia ele matar leão e urso diariamente. Alguns de vocês têm matado leões e urso diariamente, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você tem matado um leão e um urso? Está vendo como Deus está te preparando? Você está no tempo da espera, você está no tempo da preparação de Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui: era Deus que soltava os leões e os ursos. E Deus não soltava o leão e o urso para matar as ovelhas, e sim na intenção de treinar Davi. Aleluia. Eu entendo o que Deus está falando. Deus é Deus que solta os leões, é Deus que permite as dificuldades nos alcançar. É Deus, irmão. Se a dificuldade está te alcançando, Deus não vê isso, Deus não tem maldade no coração, Deus não quer o teu mal, é Deus te preparando com as dificuldades que estão aparecendo, para fazer de você uma pessoa mais forte. Diga glória a Deus. Deus permite os problemas nos alcançar,
mas não é para nos prejudicar não, e sim para fazer a gente mais forte, para que a gente se torne um arco poderoso nas mãos dele. Sabe as lutas diárias que você enfrenta? Os leões, os ursos que você mata diariamente, não é porque Deus quer o seu mal não, a intenção dele é tornar você um matador de gigante. Ei, Deus tem um gigante preparado para você, irmão. Ele quer fazer de você um arco poderoso, um instrumento nas mãos dele. Você crê que Deus está te treinando para uma grande obra? Os leões e os ursos que você mata dia após dia, os problemas que você enfrenta, faz parte da preparação de Deus. Vou repetir, os leões que você mata diariamente, as dificuldades que você enfrenta, faz parte da preparação que Deus tem para você. Vai matando o leão aí, irmão, vai matando os ursos, porque Deus tem um gigante preparado para te honrar mais ali na frente. Deus tem um gigante preparado para você, aleluia. Sabe aquele grande sonho que você tem? Aquela grande oportunidade que você espera? Aquela grande porta que você está procurando? Pois é, isso aí é o teu gigante. É o teu gigante. Mas para surgir a grande oportunidade na sua frente, você primeiro precisa matar o leão e o urso. Para surgir o gigante na tua frente, ou melhor, para surgir essa grande oportunidade na sua frente, primeiro você precisa fazer bem feito as pequenas coisas que Deus coloca diante de você hoje. Davi só teve a oportunidade de encarar o gigante porque o rei Saul ficou sabendo que ele matava leão e urso no campo. Ele chega diante do rei Saul e fala: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse gigante filisteu, eu vou lutar com ele. E o rei Saul subestimou Davi. Ele fala: não, você não entendeu, você não pode lutar com o gigante, você não dá conta. O rei subestimou Davi, mas o que o rei não sabia é que Davi era treinado pelo próprio Deus no campo. Eu estou pregando para alguém que você tem sido subestimado. Algumas pessoas olham para você e falam: você não é capaz. O que essas pessoas não sabem é que o próprio Deus está treinando você. Aleluia. E ele fala: ninguém precisa ficar com medo não, eu vou lutar contra esse gigante aí. Ele: não, você não pode, porque você não passa de um rapazinho, e ele é soldado a vida toda. Aí Davi olha para ele e fala: acho que você não entendeu, deixa eu explicar uma coisa para o senhor aqui. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai lá no campo, e quando vem um leão, um urso, aleluia, e quando vem um leão e um urso e pega uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás e eu tomo a ovelha dele, e quando o leão vira contra mim, eu pego na barba do leão e eu golpeio ele até matar. Meu Deus, quando Saul ouviu isso, ele olha para ele e fala: isso aí está preparado para coisa maior então. E fala: então pode ir, e que o Senhor é contigo, que o Senhor seja contigo. O fato de Davi matar o leão e o urso mostrou para o rei Saul que ele estava preparado para enfrentar o gigante. Sabe essa dificuldade que você está enfrentando aí? Sabe? Encara ela de frente, não foge não. Mata esse leão, mata esse urso, porque você fazendo bem feito as pequenas coisas que Deus permitiu diante de você agora, aleluia Jesus, vai mostrar não para o rei Saul, mas para o rei dos reis, que você está preparado para coisa maior. Aleluia, aleluia, aleluia Jesus, oh glória a Deus. Quer alcançar o gigante, irmão? Quer alcançar o gigante? A grande oportunidade? Quer ser honrado diante de todos como Davi foi? Faça bem feitas as pequenas coisas que está diante de você. O que tem sido o teu leão? O que tem sido o teu urso? Talvez é lá dentro do seu trabalho, talvez é dentro da sua casa. Te dá um pouco mais de atenção para a sua família. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo testifica no teu coração o que é o leão que você tem que matar. Deus, Ele não colocará algo grande nas suas mãos, sabendo que você não está preparado para manter. Não tenha dúvida disso, eu vou repetir, porque isso aqui tem que ficar dentro do teu coração. Deus nunca colocará algo maior nas suas mãos, sem antes você estar preparado.
Sabe por quê? Porque se você não estiver preparado, Deus sabe que você não vai manter. E Deus não desperdiça milagre. Aleluia. Eu lembrei tem uma surpresa para vocês chegando aí, daqui uns dias. Aleluia. Então, irmão, Deus não desperdiça milagre. É por isso que Ele não entregou essas coisas grandes que você precisa aí, que você está querendo, porque Ele sabe que você não está preparado ainda, e Ele sabe que se Ele colocar nas suas mãos, você não vai manter, e se você não manter, você vai se frustrar, como já aconteceu várias vezes, Deus colocar algo na sua mão e você não conseguir manter, e se você se frustrar, sabe o que vai acontecer? Você vai sair da presença dEle, como já fez algumas vezes. Então está explicado, por que Deus não colocou esse gigante na tua frente ainda, essa grande oportunidade, porque Ele sabe que você não está preparado, Ele não quer correr o risco de perder você, Ele não quer que você saia debaixo da presença dEle, aleluia Jesus. Existe o tempo da preparação, irmão, existe o tempo da espera. Não pensa você que Davi foi ungido hoje e já começou a reinar no mesmo dia. Os estudiosos dizem que Davi só se tornou rei, assumiu o trono aproximadamente de 14 a 15 anos aproximadamente, depois do que ele foi escolhido. Sabe o que eu entendo aqui? Davi deve ter pensado: eu não vou tirar ninguém do trono, se Deus prometeu que eu vou sentar lá, é Ele que vai me colocar. Fala, o tempo é de Deus. Davi deve ter pensado isso. Preste atenção nisso. O tempo da sua espera é exatamente o tempo que Deus tem para preparar você. O tempo da sua espera. Tenha paciência, irmão. Não deixa Deus fazer uma preparação qualquer. Tenha paciência. O tempo da sua espera é exatamente o tempo que Deus tem para preparar você. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Diga assim: se eu esperar com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar para mim. Presta atenção, irmão, faça a tua parte. A sua parte é só esperar. Deus está falando: espera. E quando você dá um passo, Deus dá 10 logo de cara. Você percebeu aqui? O salmista, ele só esperou. Esperei com paciência no Senhor. Uma coisa só Ele fez. E o que Deus fez? Ele ouviu meu clamor, Ele se inclinou para mim, aleluia. Ele me pegou pela mão, Ele me tirou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo, firmou meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca, aleluia. Se for até o final do salmo é que eu não lembro, mas deve ter mais de 10. Está entendendo? Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Percebe? Ele só esperou, Deus fez várias coisas. É por isso que quando você espera, Deus faz muito mais, abundantemente, além daquilo que você quer, que você pensa e deseja, irmão. Aleluia. Terceiro passo para se fazer um bom arco, um arco poderoso, é necessário fazer um projeto. Diga comigo, projeto. Aleluia, Jesus. Só para você entender melhor aqui o que eu estou falando, ó. Primeiro, o artesão escolhe a madeira, o arqueiro escolhe a madeira é separada e passa pelo tempo da preparação, o tempo da espera. Terceiro, aí quando o artesão vê que a madeira está pronta, aí ele faz um projeto, aí ele faz um desenho. Você não entendeu ainda, né? Vai se preparando, porque Deus tem um projeto desenhado para você já, irmão. Vai se preparando, que Deus tem um projeto para você. Aleluia. Deus já te escolheu e Ele veio por um tempo usando várias pessoas para falar para você: se prepara que Deus vai te usar, se prepara que Deus tem algo grande para você. Mas você acha que é jargão de crente, todo crente fala isso? Não, Deus tem, irmão. Deus tem. Meu Deus, se prepara, porque Deus tem uma grande obra para você. Ele quer te usar como uma flecha. Mas talvez, sabe o que acontece? Os seus projetos não estão batendo com o desenho que Deus projetou para você. Talvez os seus planos não estão batendo com os planos de Deus. O seu projeto não está batendo com o dele. Ou talvez a intensidade da sua preparação não tem correspondido com aquilo que Deus espera de você. Está entendendo?
talvez a intensidade da sua preparação não tem correspondido com aquilo que Deus espera de você. Você precisa entender primeiramente quais são os planos de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus, segundo a palavra dele, é o que vai prevalecer, sim ou não? A palavra diz, muitos são os planos, os projetos, as metas do nosso coração, mas os propósitos de Deus, esse prevalecerá. Então preste atenção nesse entendimento, igreja. Você precisa entender quais são os planos de Deus para você, porque se os seus planos não tiver concordância com aquilo que Deus preparou para você, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, talvez está perdendo até dinheiro. Por isso que você tem que entender quais são os planos de Deus para você. Agora eu tenho uma boa notícia para você, diga graças a Deus. Se os seus projetos, aleluia, tiver concordância com aquilo que Deus tem falado, a vitória é certa. Aplaude ele, a vitória é certa, irmão. Entenda quais são os projetos de Deus para você. Meu Deus, é forte. Os seus planos não são os meus planos, diz o Senhor. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Você tem projeto montado? Você tem projetos montados? Se você tem, o que você tem feito para que eles sejam concretizados? Tem se preparado para isso? As pessoas elas querem que as coisas aconteçam, mas elas não se organizam. Talvez não seja o teu caso, claro, mas muitas pessoas são assim. Elas querem que as coisas aconteçam, mas ela não se organiza, ela não se prepara, ela não faz um projeto, ela não investe naquilo que Deus falou. Por exemplo, uma pessoa quer pregar o evangelho, mas ela não quer ler a palavra. Ela quer ser um pregador do evangelho, uma pregadora, mas ela não quer ler a palavra diariamente. Como? Se eu quero falar sobre Deus, o mínimo que eu tenho que saber é as coisas sobre Deus. Eu preciso saber sobre Deus, eu preciso conhecer Ele. E não é conhecer de ouvir falar, mas de com Ele andar, com experiência. Não é excesso de conhecimento de letras, mas de experiência com Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Quantos aqui tem um sonho? Amém. Eu vou dar outra chance, irmão, porque sem sonho ninguém vive. Quantos aqui tem um sonho? Graças a Deus, aleluia, Jesus. O que você tem feito para esse sonho ser realizado? O que você tem feito para que esse sonho venha a ser realizado? Você tem se preparado? Nós precisamos fazer a nossa parte, irmão. Nos esforçar. Te esforça que eu te ajudarei. Aleluia. A Bíblia fala isso em vários lugares. Esforça-te, tem bom ânimo, se anime. Mas tem pessoas que a trilha sonora da vida dela deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas essa música não combina para quem é de Deus. E não é porque a música é do mundo, não, porque a música fala de Deus. Já passei por quase tudo nessa vida, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Fala de Deus. Mas quando eu falo para você que essa música não combina com quem é de Deus, porque quem é de Deus, irmão, tem que ter meta. Que esse negócio de vida levar o quê? A não ser que seja o próprio Jesus, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se for essa vida, tudo bem, deixa ela te levar. Meu Deus, bem fresquinha essa. Quem é de Deus tem que ter meta. Quem é de Deus tem que ter projeto, objetivo. Quem é de Deus tem que saber onde quer chegar, irmão. Tem que saber para onde vai, que caminho vai pegar. Aleluia. Quem é de Deus não é levado pela vida, não. Quem é de Deus é conduzido pela palavra dele. Aleluia. Seja conduzido pela palavra. Se Deus falou, faça. Aleluia. Meu Deus. Nada acontece por acaso, sabe? Eu aprendi isso. 6 anos de conversão, nunca tinha pisado numa igreja. Nada cai do céu, a verdade é essa. Quem caiu do céu foi o diabo. Deus tem um grande projeto para essa igreja. Quem crê, diga amém. E se você está aqui hoje, quero te adiantar, você faz parte desse projeto. Senão você não estaria aqui. Deus tem algo muito grande com essa igreja. Você só está aqui porque Deus tem algo grande para realizar, e através da sua vida.
E sem você esse projeto não vai funcionar. Deus precisa de você, irmão. Aleluia. Tudo isso que você está passando aí, sabe? Essa dificuldade, tudo faz parte do plano. Faz parte da preparação. As lutas que você enfrenta é Deus te preparando. Sabe, esse momento difícil que você está enfrentando aí, que você está passando, o leão e o urso, é o leão e o urso que Deus soltou. É o leão e o urso, é a dificuldade que Deus permitiu. Meu Deus. Escuta aqui, será que você não estivesse matando esse leão e o urso? Será que você não estivesse enfrentando essa dificuldade que você está enfrentando? Será que você estaria aqui hoje? Hein, irmão? Será? Será que você não estivesse passando por isso? Será que você estaria buscando Deus? Será que você estaria clamando tanto o nome dEle, como você clamou por esses dias? Eita Deus. Irmão, se você abrir os teus olhos essa noite, e parar de achar que essa mensagem é para a pessoa que está aí do seu lado, e parar de pensar que aquela pessoa que não veio no culto, se o fulano tivesse aqui ouvindo essa mensagem, não, irmão, Deus não fala com quem está ausente, não. Se você está aqui, porque essa palavra é para você, Ele sabia que você estaria aqui hoje. Aleluia. Se permita ser tratado por Deus nessa noite. O artesão quer preparar você num arco poderoso. A qualquer momento o arqueiro, aquele que vai te usar, Jesus, Ele vai fazer o teste da resistência com você. Danilo, que teste é esse aí? Sabe que teste é esse? É o teste da puxada. E se o arco não estiver preparado, ele faz esse teste para saber se o arco já está podendo ser usado. Eu vou testar, mas se não estiver preparado, irmão, não vai aguentar a puxada não. A primeira puxada só escuta o barulho. Quebrou. A madeira estava seca. Não foi tratada. Quem entende, diga glória a Deus. E tenha muito cuidado, viu? Tenha muito cuidado e respeite o tempo da preparação. Porque dependendo do jeito que quebra a madeira, em restauração tem mais. Dependendo da intensidade da quebradura, não tem nem restauração. Não adianta também ficar só no tempo da espera não, viu, igreja? Não adianta só ficar no tempo da espera e não se preparar. Tem gente que fala, não, irmão, estou esperando em Deus. Só espera, mas não se prepara. Só espera, mas não se prepara. E aí quando Deus vai concluir o projeto, quando Deus vai fazer o teste da puxada lá, quebrou o arco. Sabe o que acontece isso com algumas pessoas? Porque elas esperam, mas não fazem o que precisa ser feito. Elas esperam, mas elas não fazem o que precisa ser feito. Cutuca o teu irmão e fala assim, a puxada é forte, hein? Irmão, é forte. E não adianta você pensar também, não adianta você vir, na verdade, para Jesus só com a promessa e achar que vai dar tudo certo. Mentira, não dá certo. Tem um louvor aí que fala, quem tem promessa de Deus não morre não. Quantas pessoas você conhece que tem promessa de Deus, que tem chamado de Deus e está morrendo aí todo dia? Morre e ainda vai para o inferno. Mas a canção não está errada não, a interpretação que é errada, tá? A canção está correta. Vou te vender a visão aqui, ó. Passar para você a visão. Quando ela diz que quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, ela está falando que quem tem promessa de Deus e entende o chamado, não desiste, não importa a dificuldade, continua perseverando. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não morre espiritualmente, está sempre ali de joelho, com fé, perseverando. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Sabe o que ele está falando aqui? Que esse bom ânimo, seja firme. Arco, seja firme. Arco, seja resistente. É isso que ele está falando. Sabe por quê, arco? Porque eu venci o mundo. Então se você estiver ligado no arqueiro, meu irmão, você vai vencer a aflição, vai vencer o mundo, vai vencer tudo. Quarto passo, para aguentar a puxada do arqueiro, que é Jesus, o arco precisa ter envergadura.
Diga comigo, envergadura. O arco, para ser bom, não qualquer arco, mas para ser um bom arco, tem que se curvar, tem que ser flexível, tem que ter capacidade de se envergar, se curvar, se render diante de algumas situações. Tem muito crente que, apesar de ser crente, não serve para ser arco. Talvez não seja o teu caso, mas tem muito crente que, apesar de ser crente, não serve para ser arco. Sabe por quê? Porque não consegue se curvar, não consegue se humilhar. Tem gente que é orgulhoso, não aceita ajuda, se acha melhor do que outras pessoas, não aceita ser corrigido. Olha aí, tomara que você não esteja se identificando com isso. Deixa eu ir mais fundo aqui. Tem crente que acha até que não erra mais. Mas tem. Aqui não tem não. Eu olhando daqui não consigo ver nenhum. Amém? Mas tem lugar que tem. Infelizmente, uma pessoa assim, ela não passa de uma madeira seca. Madeira seca. E madeira seca, como eu já disse, só serve para fazer fogo. E esse tipo de madeira não pode ser usada por Deus, porque ela não tem flexibilidade. Essa madeira precisa ser tratada. Quando eu falo flexibilidade, eu estou falando de um arco, de uma madeira, de uma pessoa que tem a capacidade de perdoar, que tem a capacidade de se humilhar, chegar no outro, no parceiro, na parceira e falar: eu errei, me perdoa, eu preciso ser melhor, não estou perfeito, nem quero ser. Essa é uma madeira flexível. Nós precisamos ser humilde. Deixa eu voltar no baixinho aqui. Davi foi um exemplo de humildade. Sabe quem foi Davi? Antes de ser ungido a rei, Davi era pastor de ovelha. Ele cuidava de ovelha lá no campo. Antes de ser ungido a rei, Davi era tocador de harpa. Ele tocava a harpa para o rei Saul. Era entregador de marmita, levava marmita lá na guerra para os irmãos. E aí ele foi ungido a rei, foi promovido. Aí sabe quem passou a ser Davi? Continuou sendo pastor de ovelha. Continuou tocando harpa para o rei, que queria matar ele. Continuou entregando marmita. Sabe o que é isso? Mesmo tendo unção de rei, continuou sendo servo. Diga glória a Deus. Humildade. Diga comigo, humildade. O Senhor disse: quer ser grande no reino de Deus? Seja ante o maior servo de todos. Aleluia. Nós precisamos fazer isso. Servir, 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 servir. É isso que nós precisamos. Escute isso. Na Bíblia não existe uma expressão sequer escrita: eram grandes servos de Deus. Não tem nenhum lugar na Bíblia escrito que eram grandes servos de Deus. Essa expressão não existe na Bíblia. Sabe por quê? Porque servo nunca é grande. Grande é o Senhor, forte e poderoso. Você pode aplaudir Ele? E Ele está aqui no nosso meio. Ele quer te preparar nessa noite. Aleluia. O que existe na Bíblia é servo bom e fiel. E aqui na Lagoinha está cheio, amém? Só os bons e fiel dão glória a Deus aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta para finalizar aqui. Como que está a sua capacidade de envergadura, hein? Você tem se curvado diante de Deus? Você tem se curvado diante de algumas situações? Sabe por que eu estou falando isso? O arqueiro nunca erra flechada. Jesus não erra flechada. E ele não erra, não é à toa não. Sabe por quê? Porque ele só usa arco que tem envergadura, irmão. Ele só usa arco que tem envergadura nas costas, que ora, que busca. Oh, aleluia. Arcos que não se quebra no meio da batalha, que sabe se humilhar diante dele, que sabe servir a Ele, também sabe servir aos outros. Quinto, quanto maior é o arco, pesquisa, hein? Quanto maior é o arco, eu nunca vi uma pesquisa tão perfeita. Quanto maior é o arco, menor a possibilidade de se quebrar.
Está entendendo? Vou clarear para você. Quanto maior você for na presença de Deus, menor é a chance de você cair, menor é a chance de você se quebrar. Deus quer que você cresça, irmão. Mas não é no orgulho não, viu? Não é no orgulho não, igreja. Não é na prepotência, na arrogância, na ganância, não é na inveja não. Ele quer que você cresça na graça, no conhecimento, na unção, aleluia. Deus quer que você cresça a cada dia. Sexto, o fracasso de um arco. Ó, aqui, se você entender isso aqui, você entendeu o resto da mensagem inteira. O fracasso de um arco começa quando ele perde a envergadura. Eu vou repetir. O fracasso de um arco, o meu fracasso, o seu fracasso, começará quando eu e você perder a envergadura. Quem está entendendo, diga amém. O fracasso do crente começa quando ele para de orar, quando ele para de se dobrar. Diga assim comigo: o arco que não se curva, se quebra, fracassa. Crente que não ora, irmão, não avança. Crente que não ora, não avança. Nós estamos num jejum aqui, vai até domingo, viu? Aqui na igreja, se você quiser ficar também, está convidado, os homens. Nós vamos até domingo, é domingo até depois do culto. Eu vou começar agora, depois do culto, já trouxe bermuda. Nós vamos ficar buscando a presença de Deus em jejum, e oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Aleluia. E domingo vai ser uma explosão de milagre aqui. Domingo vai ser uma explosão. Então eu já quero convidar você, encorajar você a trazer um enfermo para a presença de Deus domingo. Qualquer pessoa você pode convidar, mas Deus vai mostrar aí no teu coração agora. O Espírito Santo está colocando aí para você, quem está precisando de um milagre, uma cura, uma libertação, você vai trazer essa pessoa para a igreja, e eu e você, nós vamos ver a glória de Deus aqui domingo. Nós estamos se curvando, nós estamos buscando, irmão. Aleluia. Vou finalizar aqui, ó, a última. Sétimo passo para ser um arco poderoso nas mãos de Deus. A madeira que se faz o arco precisa ser totalmente lisa. Diga comigo, precisa ser lisa. Quando a madeira é escolhida e tirada da árvore, ela ainda está cheia de ferpa, sabe? Cheia de defeitos, de depressão, de feridas, sabe? Quem está entendendo, diga amém. E o artesão, sabe o que ele faz? Quando ele colhe, está cheio de ferpa ainda, ele passa a plana na madeira. Oh, aleluia. Sabe para quê? Para deixar a madeira lisinha. Estou pregando para alguém que você carrega aí algumas ferpas da sua vida ainda, que ainda te fere. Você carrega aí alguma mágoa, um ressentimento, uma ferida na tua alma que você carrega, a dor de uma traição. É para você que Deus está falando hoje. Você que carrega aí a tristeza de um abuso, um trauma da infância, umas ferpas, sabe, madeira? Você precisa ser liberto hoje disso. Você precisa se libertar hoje disso, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque dessa forma Deus nunca vai te usar, irmão. Deus nunca vai usar você como Ele gostaria. O artesão quer passar plano em você hoje. O artesão quer passar plano em você hoje. Deixa ele tirar toda a depressão, irmão. Deixa ele tirar toda a marca, toda a cicatriz, aleluia. O Senhor começa hoje um processo de preparação em você. E se você tiver paciência e suportar o tempo da espera, o Senhor vai trabalhar ao seu favor. Isaías 64:4, coloque para mim. Se você tiver paciência de esperar no Senhor, o favor de Deus vai te alcançar. A equipe de louvor pode subir, por favor. Olha o que diz em Isaías 64:4. Eu garanto para você, a palavra de Deus diz que se você esperar no Senhor, o favor dele vai te alcançar. E é nessa noite que o favor de Deus te alcança. Isaías 64:4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não vai dar? Amém. Então abre o teu coração e recebe o que Deus quer falar com você. Se você esperar no Senhor, a Bíblia garante que o favor de Deus vai te alcançar.
Porque desde a antiguidade não se conhece, não se viu, nem com o ouvido se ouviu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Pode começando. Aleluia, Jesus. Eu pedi para cantar uma canção, e Deus é maravilhoso, né? Eu pedi para cantar uma canção e já tinha preparado ela já. Deus é fiel. Então, para você não esquecer o que Deus falou com você nessa noite: primeiro, você já foi escolhido já. Segundo, você já foi separado para um tempo de preparação. Terceiro, tem um projeto de Deus desenhado para a sua vida, mas Deus está esperando a preparação para colocar esse projeto em prática. Quarto, tem uma boa envergadura, capacidade de se dobrar. Aleluia. Porque a qualquer momento o arqueiro vai fazer o teste da puxada com você, e talvez ele faça ainda essa noite. Quinto, quanto maior você for na presença de Deus, menor será a chance de você cair e se envergonhar, diz o Senhor. Sexto, o seu fracasso, o fracasso de um arco, começa quando ele perde a envergadura. Não perca a flexibilidade, a capacidade de se curvar. Sétimo, se você quer ser um arco poderoso para tirar as flechas de Deus, para levar a palavra do Senhor adiante, se coloque de pé, que o artesão quer passar madeira em você hoje. Ele quer passar plana em você. Ele vai passar a plana. Peça para Ele te sondar. Peça para Ele te sondar agora. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das marcas, das cicatrizes que você carrega. Ele sabe da ferpa que te machuca. Ele sabe a dor que você carrega na tua alma. Peça para Ele te sondar agora. Aleluia. Fecha os teus olhos. Deixa Ele te visitar. Me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Senhor, transforma você hoje. E até que em mim se ache só ti. Ele quer usar você. Peça para Ele te usar, irmão. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Ó, flecha do Senhor. Flecha que acerta. Você é um arco poderoso. Ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Passa a plana aí, Jesus. Quebranta o meu coração. O Senhor está curando você nessa noite. Transforma-me conforme a tua palavra. Está levantando alguém para o ministério hoje. Une até que em mim se ache só ti. Então sobre as águas, como
agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.